Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos à apresentação da pesquisa, onde trataremos sobre os dados do mercado horizontal de Goiânia e região metropolitana. E também o recorte regional da Pesquisa Nacional de Intenção de Compra, uma iniciativa do Secov Goiás, ADU, Associação dos Desenvolvedores Urbanos, e da Brain Inteligência Estratégica, além do apoio da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Neste momento, registramos e agradecemos as seguintes presenças: Valfran de Souza Ribeiro, secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Gabriela Machado, diretora legislativa da Câmara Municipal de Goiânia. Lincoln TJ, vice-governador do Estado de Goiás. Kainan Ferreira, presidente da SANESC. E Joel Santana Braga, secretário da Indústria e Comércio. E o senhor Ronilson Silva, que representa o vereador William Veloso. Para realizar a saudação a todos os participantes do evento, convidamos o senhor Antônio Carlos da Costa, vice-presidente do Secov Goiás. Bom dia. Pedir licença para tirar a máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Minha voz sai muito abafada. Eu queria aqui registrar a presença aqui do meu amigo Joel Braga, amigo de longas datas, né, Joãozinho? Do meu amigo Kainan também, vou chamar de amigo, porque a gente enfrenta tantos desafios, né, Kainan? Senador Canedo, presidente da SANESC, o nosso amigo secretário de Planejamento Valfran, registrar aqui também a presença do William, representando o vereador Ronilson, e do nosso vice-governador Lincoln TJ, representando aqui o nosso governador Ronaldo Caiado. Bom, pessoal, na apresentação hoje, feita pelo Marcelo da Braia, eu tive a oportunidade de a gente trocar algumas ideias, né? Vai ter informações fundamentais aqui, eu acho que na atividade de todos nós. Conhecer os dados utilizados no mercado e saber interpretar esses dados é fundamental para a gente criar um diagnóstico da saúde econômica do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, em especial na região metropolitana de Goiânia. Conhecer essa realidade do presente é fundamental para a gente enfrentar com sabedoria o que vem no futuro. E, com isso, não deixar de aproveitar as oportunidades que o mercado oferece e prevenir rotas de colisão para quem empreende. Esses dados que serão apresentados são importantes para que todos aqui presentes tenham as suas decisões tomadas de forma sábia e coerente. O mercado, como já disse, é fundamental para definir como empreender e mitigar os riscos nesse novo cenário que o país apresenta. Mas, para o poder público, o que será apresentado pode também ajudar a criar políticas públicas, principalmente no sentido que, nesse momento, a gente está aguardando que o plano diretor seja encaminhado para a Câmara. Então,
ele tenha que ter as novidades para atender esse novo cenário que a cidade está enfrentando. Pois esse plano diretor ele pode impactar de forma muito positiva no desenvolvimento econômico ou não, na nossa capital. E interpretar esses dados aqui agora, né, e poder formatar uma lei, ela pode ser muito impactante naquilo que a nossa população precisa lá na ponta, que é o nosso consumidor e que é também a população, os eleitores de cada um da classe política. Então, essa pesquisa, na minha visão, ela não é só para o mercado, mas sim para todos. Bom, nós sabemos, acho que é para todos, né, a gente já interpretou isso, o que o efeito Covid fez na nossa economia. Nós gastamos, na verdade, o país gastou 10 anos em um. E isso, a gente sabe que a conta chega. E mesmo assim, com próximo de 600 mil brasileiros que perderam a vida, o quanto foi impactante no psicológico de cada um de nós, né, e nas decisões que a gente tem que pensar para o futuro. E, lógico, nas mudanças que a sociedade acaba se impondo. A gente sabia que essa conta não ia ficar de graça, né? A gente gastar 10 anos em um ia ter alguma consequência que a gente vai ter que enfrentar. A gente sabe, todos nós sabemos, o quanto foi importante que houvesse esse gasto, não tinha como fugir dele. Não estou aqui questionando se foi certo ou errado, até porque eu acho que foi correto atender a população no momento que ela mais precisava. Mas a conta chega. E aí, saber enfrentar essa situação, eu acho que é o grande desafio do setor público e privado juntos. No Brasil, eu costumo dizer, em Goiás principalmente, que Deus, todo mês de outubro, com as chuvas, com o novo período de chuvas e com a insolação pertinente, ele dá uma nova esperança para todos nós. Através da fotossíntese, ele começa a criar uma vida e um ciclo virtuoso na economia. Com a produção agrícola, cada dia mais pujante, a gente sabe o tanto que o agro é impactante na economia. Pegando as nossas riquezas do solo e as riquezas que essa safra, toda safra, ela proporciona para Goiás, o que falta é a gente saber ter a sabedoria de potencializar toda essa riqueza no mercado secundário, né, e transformar isso num benefício social através da geração de emprego e renda em todas as cadeias produtivas. Esse é um ativo que só poucos países têm e o estado de Goiás com uma vantagem competitiva muito grande. E nós precisamos de aproveitar isso. E nesse sentido, aqui eu digo que precisamos de políticas públicas corretas nas 3 esferas do governo e nas 4 instâncias do poder. Caso contrário, essa ajuda divina, ela se esvai, não impactando nas camadas mais carentes da população, né? Nós precisamos de fazer com que toda essa riqueza gere principalmente inclusão social lá na ponta, na geração de emprego. O retorno da inflação de 2 dígitos, estava conversando ali antes com o Joelzinho, né, João? É uma das consequências imediatas desse gasto. Nós sabemos que a população de mais baixa renda é a que mais sofre nesses momentos pela perda de capacidade de compra e de consumo, e a gente, na pesquisa, nota claramente, né, esse impacto que essa inflação causou, talvez por amedrontar o consumidor no sentido de uma demanda de um imóvel, principalmente naquela população de mais baixa renda.
criar um ambiente propício para empreender e ter um bom plano diretor, que propicie agilidade, segurança jurídica, principalmente, serão os nossos grandes desafios para uma boa gestão. Para conseguir esse objetivo, com certeza irá atrair o capital. Quem conseguir esse objetivo, na verdade, qual cidade que conseguir esse objetivo, com certeza vai atrair com maior eficiência o capital e investimentos naquele local. Resolver os problemas de investimentos na área de saneamento, oferta de energia e criar obras estruturantes, como eu estava falando ali com o nosso vice-governador, como o anel viário, né, com certeza será uma atração muito grande para a região metropolitana. E trará, a gente espera que trará, né, um grande desenvolvimento e investimento do setor privado nesses locais. A boa notícia é que o mercado continua demandado. A gente vê essa demanda pungente ainda, né? A gente percebe que os hábitos mudaram, mas a necessidade continua. Um item interessante que a gente vai ver também é que, nesses 2 anos, a população, por ter ficado muito em casa, criou-se uma poupança meia de falta de consumo por conta do isolamento. E essa poupança a gente vê claramente quando você lança um produto, né, e é vendido com uma rapidez muito grande, desde que ele esteja adequado à nova realidade do mercado. Ou seja, antecipou de vez a história do home office, e quem já está apostando isso, todo o mercado, seja ele horizontal, vertical, ou de loteamentos, está tendo sucesso e tem mercado. Bom, bem no meio desses cenários que eu quis aqui aguçar aí a capacidade de cada um, eu convido agora, né, através do nosso mestre de cerimônia, para que vocês assistam com muita atenção a palestra que vai ser proferida aqui, os dados que vai ser feito pela Braille através do Marcelo. Aproveite o máximo e faça dessas informações um ato de empreender em Goiânia e em Goiás. Obrigado a todos pela presença. Convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Goiás, Lincoln TJ, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os presentes aqui, todos que estão nesse momento nos assistindo, porque está sendo transmitido também, nas pessoas do vice-presidente do Secov, Antônio Carlos, que me antecedeu aqui nas palavras. Gostaria de saudar também o presidente da Associação dos Desenvolvedores Urbanos, o Luiz Alexandre. Saudar o meu amigo, secretário de Indústria e Comércio, Joel Santana Braga. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o Valfran Ribeiro, prazer estar aqui ao seu lado. Presidente da Senasesc, da Sanesc, o Cainan Ferreira. A diretora legislativa da Câmara Municipal de Goiânia, Gabriela Machado. Os empresários, toda a diretoria do Secov, os colaboradores, as senhoras e os senhores. Eu tenho tido recentemente a satisfação de estar aqui no Secov e, ao lado do presidente, ao lado de vários amigos, estar encontrando um ambiente propício para a gente discutir o futuro da nossa metrópole e o futuro do nosso Estado. Nunca foi tão importante discutir os nossos problemas. A gente advém de um momento, não muito recente, em que as mudanças muito profundas aconteceram de forma muito rápida. O uso da tecnologia, a digitalização dos processos, só que nós precisamos trazer isso também para o mundo político. Hoje, eu discutia isso semana passada, a necessidade de nós estabelecermos políticas públicas que ultrapassam o mandato do secretário Joel Santana.
Infelizmente, nós estamos recebendo um país onde cada gestão puxava para um lado. Cada pensamento, seja um de centro, de um lado, do outro. Mas hoje o que eu percebo é que nós temos que, em parceria com o setor produtivo, em parceria com os segmentos organizados, desenvolvermos políticas públicas que vão trazer para Goiânia, para Goiás e para a região metropolitana o crescimento que a gente almeja. Vocês sabem mais do que eu que Goiânia pode mais. O setor imobiliário, o setor da construção civil, sempre quando você analisa o crescimento de um país e de um estado, são setores que eles puxam, que eles chamam o desenvolvimento. E essa pandemia, ela veio para nos igualar, doutor Antônio. Ela veio para mostrar que nós, independente do poder, independente de onde você se encontra, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos trazer o poder público, principalmente o entendimento de que essas políticas públicas, elas precisam alcançar as pessoas. Eu, desde que eu assumi como vice-governador, por determinação do governador Ronaldo Caiado, de quem eu trago um abraço efusivo aqui para cada um dos senhores, eu tive a oportunidade de liderar um programa que é o programa prioritário das metas do Estado. E dentro desse programa nós percebemos que hoje as políticas públicas, elas precisam de direcionamento. Nós não cabemos e não podemos mais tratar de coisas tão importantes como o desenvolvimento da região metropolitana. E quando nós falamos isso, nós estamos falando de problemas sociais, nós estamos falando de problemas na área da educação, nós estamos falando de problemas na área da saúde. E como eu comecei o discurso, são problemas que antigamente a gente achava que não nos visitava. E hoje nós percebemos que ninguém é uma ilha. O governo do Estado não é uma ilha, a construção civil não é uma ilha, os empreendedores, eles não são uma ilha, não são ilhas. E o que nós precisamos hoje é estender a mão com um entendimento claro de que nós precisamos reconhecer onde nós estamos hoje, quais são as limitações que existem na gestão pública e buscar na iniciativa privada e naquelas pessoas que sabem que têm a capacidade de realizar a parceria necessária para trazer o desenvolvimento, a geração de emprego para o nosso Estado. Por isso eu quero me colocar à disposição do segmento, eu quero me colocar à disposição da mesma forma que eu tenho feito desde o começo do mandato, para que a gente possa levar ao governo do Estado essa discussão de forma inteligente, de forma resolutiva, de forma propositiva. Nós precisamos retomar a discussão, secretário Joel, e temos que retomar os debates que envolvem o Codemetro. Nós precisamos trazer a sociedade organizada, nós precisamos identificar. Eu tenho uma pessoa que para mim foi um dos maiores prefeitos que essa cidade já teve, que foi o ex-prefeito Nion Albernaz, uma pessoa que eu tenho a alegria de chamar de avô e de me espelhar no exemplo de vida que ele teve como professor, como engenheiro, como uma pessoa voltada para o desenvolvimento da região metropolitana e da capital. E ele dizia uma frase que me marcou muito. Ele falava o seguinte: Lincoln, eu tive uma oportunidade de muito pequeno, eu estudava no Colégio Objetivo, Antônio, e um dos trabalhos que eu tive foi montar um jornal e entrevistar o prefeito de Goiânia, né? E pela proximidade eu acabei indo lá entrevistá-lo, Joel, e ele falava o seguinte, ele falava: Lincoln, o mar que banha Goiânia é o mesmo mar que banha Paris. E eu não entendi, eu era muito novo, né? Eu não entendi, eu chamava ele de avô, eu não entendi, meu avô, como é que é isso? Ele me falou: olha, são as oportunidades. Ele falou: Paris não tem mar. Então o que tem é gestão, o que tem é planejamento, o que tem é um desejo de crescer. E esse desejo ele tem de sobra aqui. Por isso eu quero construir ao lado de vocês soluções, saídas e respostas para os problemas que afligem a nossa região metropolitana, que afligem a nossa cidade e que são limitadores para o crescimento. Nós estamos num momento no Brasil que nós precisamos tirar a cortina de fumaça que existe dentro da discussão política e discutir o que de fato precisa ser feito para mudar a vida das pessoas. Eu acredito na diversidade e na pluralidade de pensamentos, mas existem temas que a gente precisa discutir quando tudo está bem. Eu não acho que cabe ideologia quando a saúde vai mal, quando a população, 50% da população quase do país sofre de algum tipo de fome. Enquanto que mais de 50% de toda a alimentação que é produzida no país é jogado fora. Nós temos que discutir esses problemas. São os vizinhos nossos que estão desempregados. Essa pandemia veio e deixou um gosto amargo na boca de todo mundo, desde o menor até o maior investidor. E isso precisa de resposta. E essa resposta ela virá do momento que nós
sairmos das trincheiras e entendermos que todos os problemas afetam, seja a classe política, seja empresarial, seja do mais simples trabalhador. Por isso, eu fico feliz de ver um tema como esse, porque eu sei como as decisões políticas, elas vêm e elas afetam diretamente no bolso e na vida das pessoas. É a capacidade que a pessoa tem de comprar uma casa, de comprar um carro, de comprar um imóvel, de manter a economia aquecida, e nós precisamos, nesse momento, de trazer para o segmento público essa discussão, e isso tem que ser feito principalmente em parceria com vocês. Por isso eu quero parabenizá-los por esse tema, me colocar à disposição dentro do programa que eu coordeno, Goiás de Resultados, dentro do cargo que o povo de Goiás me conferiu de vice-governador, promover uma discussão inteligente, técnica e principalmente com capacidade de trazer crescimento para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana. Parabéns a todos os envolvidos, na pessoa do nosso vice-presidente Antônio, por um tema tão bom e tão atual e que precisa ser discutido, e mais uma vez, me coloco à disposição de todos para promover esse debate e trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Um abraço. O nosso vice-governador terá de se ausentar, ele tem outros compromissos assumidos, e desde já agradecemos a sua presença e a sua participação conosco. Muito obrigado. Para darmos início à apresentação da pesquisa, temos a honra de convidar ao palco o senhor Marcelo Luiz Gonçalves. Marcelo Gonçalves é gestor de empresas com especialização em formação de executivos. Iniciou sua carreira em renomada construtora de alto padrão em São Paulo. Migrou para a área de estacionamentos, onde permaneceu por mais de 18 anos com sociedades e gestão de estacionamentos privados de diversos segmentos, onde implementou e geriu o primeiro sistema de on-street em cidades de grande porte do Brasil, implantando também em outras 12 cidades, administrando aproximadamente 15 mil vagas de estacionamentos. Foi CEO da Tempo Real Incorporadora e desenvolveu mais de 82 mil metros quadrados de área, com 667 unidades habitacionais em diversos nichos do mercado imobiliário na cidade de Curitiba, Paraná, e toda a região metropolitana. Atualmente, é sócio-dirigente da desenvolvedora 2i Brasil, que atua na vocação e desenvolvimento de projetos imobiliários, comerciais, industriais, hoteleiros e de estacionamentos. Sempre atuou e atua em entidades de classe, como a ADM Paraná, como diretor de Relações Institucionais por 8 anos. É sócio da Brain Inteligência Estratégica há 7 anos e atua em vários estados e mercados do Brasil. Informamos que, ao final da palestra, teremos um tempo determinado para perguntas e respostas que os senhores, porventura, queiram fazer ao palestrante. Com a palavra, então, Marcelo Gonçalves. Muito obrigado. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer ao Secov, na figura do Antônio Carlos, à ADU, do Luiz Alexandre, ao Francisco também, através desse agradecimento a todos aqui, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o nosso mercado, o mercado horizontal da nossa capital e da região metropolitana. Estamos falando em 20 cidades, capital mais 19 cidades. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, principalmente no que tange aos dados do ano, até o final do terceiro trimestre, mas iniciaremos o nosso papo com um recorte. Eu trouxe aqui um recorte, como é que eu achei um cartão aqui? Eu trouxe aqui um recorte da Pesquisa Nacional de Intenção de Compra que a Brain fez, agora no final de setembro, sobre o mercado imobiliário. Aí eu trouxe um recorte de Goiás para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Aqui um pouquinho sobre, deixa eu só achar o local do passador aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Para variar, o Murphy veio para atrapalhar a parte digital, é sempre assim. Tá assim.
E aí, Edson? Vê se ele... Quer que eu peço para... Se quiser ir passando lá. Gente, é sempre assim, viu? Não pensa que é diferente nos outros lugares, que é sempre assim. Tudo funciona até a gente iniciar o evento. Aí na hora que inicia o evento, sempre dá uns pauzinhos, é sempre assim. Mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho da conversa, até da exposição do Antônio Carlos aqui no início. A gente tinha conversado, eu pedi para o Antônio Carlos fazer alguns spoilers e ele fez direitinho, né, Antônio Carlos? Me trouxe vários spoilers aqui do que a gente vai conversar hoje, que é algo realmente interessante. O momento macroeconômico que nós estamos vivendo no nosso mercado nesse momento, que essas informações, a pandemia trouxe tudo o que vocês já sabem, nós estamos à beira de 2 anos de pandemia. Eu só queria fazer um comentário. Vocês se lembram das pessoas que falavam no dia 15 de março, 10 de março, apareciam umas pessoas e falavam assim para a gente: a pandemia vai durar 2 anos. Nossa, a gente queria passar a pessoa no moedor de carne, porque tinha gente que falava, não, é 90 dias, não, é 45 dias, aí aparecia um cara e falava 2 anos, nossa, a gente não acreditava naquilo, e a gente está vendo que a realidade é essa. É lógico, nós trocamos o pneu do carro com o carro andando, eu acho que a maioria aqui são empresários, são pessoas ativas no dia a dia, sabem que a gente teve que fazer isso. Então realmente é algo que aconteceu, mas nós fomos sim impactados pelos nossos compradores, que mudaram hábitos. Marcelo, mas isso é uma tendência, vai retornar, nós vamos voltar, como é que vai ser? Nós ainda não sabemos. Efetivamente existem tendências de alteração comportamental que a gente está enxergando e está tentando verificar como ficará daqui para frente. Agora vai. Gente, é assim mesmo. Então, eu acho que você vai ter que mudar lá para mim, eu peço para você, Edson. Então, essas alterações de comportamento, elas mudaram a vida de todo mundo, não foi de uma classe específica, de um grupo específico. Realmente houve uma alteração grande no comportamento. E quanto ao nosso mercado, qual é a alteração? Uma coisa, gente, é importante a gente olhar. Nós não podemos generalizar, quase em nada é possível generalizar. E nesse nível e nesse segmento, é mais forte ainda a necessidade de não generalizar. Por quê? Porque realmente não é todo, a gente tem a mania de falar, não, todo mundo agora quis casa. Isso não é a realidade. Nós somos um país horizontal. Se analisarmos, também não está funcionando não, acho que é o Edson que está trocando lá. Vamos ver. Opa, parece que sim. Então, se nós analisarmos a reação das pessoas em nível de compra, de falar sobre o horizontal e o vertical, nós temos que fazer uma primeira análise. Gente, apenas 10,7% dos domicílios no Brasil são verticais. Nós somos um país horizontal. Quase 90% da população mora em casa. Então isso já é algo que acontece. É por isso que quando a gente fala, as pessoas, principalmente nos grandes centros, que têm a maior verticalização, buscaram sim mais qualidade de vida. Alguns com a oportunidade de estar em home office, o filho não estar na escola naquele momento, foram para lugares mais distantes e horizontalizados. Mas vamos iniciar aqui. Então a pesquisa, ela é uma pesquisa nacional e eu trouxe alguns dados do recorte de Goiás. Característica do desejo. Então, primeira coisa, nós temos aqui 72% de desejo do imóvel residencial, certo? Os outros 28%, ela se divide em 14% apenas comercial e 14% ambos. Esses 28% são as pessoas que pensam em imóvel voltado para investimento.
né? Nós temos o histórico que o imóvel comercial ele é melhor em nível de rentabilidade para investimento. Opa, pulou vários aqui. Acho que eu preciso só voltar um pouquinho. Então, eu estava aqui nesse slide, eu vou para o próximo. Tipo de imóvel residencial de desejo. Aqui, ó, 67% casa em rua, 17% apartamento, 8% casa em condomínio, 8% terreno em loteamento. Então, a gente olha o tamanho do mercado horizontal e do mercado vertical. Motivo da intenção. Então, eu estou falando que tem intenção de compra. Qual é o motivo dessa intenção? Olha aqui, gente, recortou aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês aí, vai ficar um pouco mais fácil. Esse primeiro motivo de intenção aqui é investimento. Por que ele aparece? 1/3 aparece como motivo de investimento. 1/3. Quando a gente pega esses aqui, obrigado. Quando a gente pega esses aqui, a gente vai somar, que é sair do aluguel, sair da casa dos pais, morar sozinho, né? Esses dois aqui é o que a gente chama de transição demográfica. São as pessoas que estão crescendo, envelhecendo e estão buscando outros imóveis. Aqui, imóvel para familiar ou parente, que vai estar no meio termo entre o investimento e a transição demográfica. E aqui sim a gente identifica aquele desejo, principalmente provocado pela pandemia. Trocar por uma residência maior, trocar por o tipo de imóvel, né? Sair do imóvel que ele mora para um outro tipo de imóvel. Pode passar para mim, Edson? Parou aqui de novo. Você consegue centralizar aí? Ótimo, obrigado. Aqui a gente faz uma pergunta, se nos últimos 12 meses se houve alguma compra. Aí 7% dos respondentes trouxeram que compraram imóvel. A média nacional, com uma variação, está entre 6% e 9%. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque isso mostra que o nosso mercado aqueceu. De diversos segmentos, gente, que sofreram muito durante a pandemia, o mercado imobiliário teve, sim, um período de bonança. Não é para menos que nós batemos recordes há mais de 14 meses, recorde sobre recorde, de financiamento imobiliário. Os dados da BCIP mostram que mês a mês a gente bate recorde. Para ter uma ideia, em setembro nós financiamos 30,92% a mais imóveis do que em setembro de 2020, que já tinha sido recorde histórico. É só para ter uma ideia de como isso ainda vem a passos largos. Aqui todo mundo é do mercado, aqui todo mundo faz compra no supermercado, vai lá comprar um produto que custava 10 e agora está 14, 15, 16 reais. Sabe-se muito bem o que é inflação, mesmo, ainda mais aqueles que têm pouco cabelo como eu ou cabelo branco, porque já viveu isso na história do país. Então nós sabemos o que é isso, e o quanto isso impacta no poder de compra. Então, com a inflação, a gente está vendo o mercado imobiliário que adiantou a demanda de compra. Então, muita gente que planejava comprar imóvel a mais longo prazo procurou a oportunidade, principalmente pelo desejo de algo com mais qualidade. Aqui, o que é motivo de valoração. Então, aquilo que é importante quando as pessoas conhecem o seu imóvel qualitativamente, o que é conhecer o imóvel qualitativamente? Eu não sei se vocês chegaram a ver, no começo da pandemia tinha um meme, que eu achei o máximo, né? Era uma mãe sentada numa mesa, sala de jantar, assim, digitando, trabalhando. E do lado tinha um filho grudado no assoalho com silver tape. O moleque estava lá grudado, porque ela precisava trabalhar e foi o jeito que ela criou. É isso, trouxe essas dificuldades para o nosso dia a dia.
essa mudança de comportamento. Então aqui, ó, ampla área de lazer, 50% informou a ampla área de lazer como item fundamental, mesmo que naquele momento eles não estavam podendo usar essa área de lazer, porque na maioria dos condomínios elas estavam fechadas. Aqui uma mudança muito grande de comportamento. Nos grandes centros, nas capitais com maior caos urbano, nós verificávamos uma diminuição da intenção de compra de vaga de garagem. Porque o carro, para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos, no estado de São Paulo, se reduziu o número de emissões de CNHs em mais de 40%. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos a emissão. Então isso era uma diminuição da busca pelo veículo. E de repente se aumentou a procura por mais uma vaga de garagem. Ninguém queria se arriscar nos aplicativos, no transporte público e voltou a ter carro, buscou mais uma vaga de garagem. A varanda, como item essencial para você ter uma relação com o sol. A churrasqueira, né? Todo mundo durante a pandemia parou de ir em restaurante, shopping, ou virou chefe de cozinha ou sous-chefe. Estava cortando legumes e carne para alguém, para poder fazer alguma coisa. Então isso foi uma realidade. A suíte e o banheiro foi algo que realmente houve uma procura muito maior, afinal de contas a família estava inteira em casa. Era uma briga pelo banho, né? Então as pessoas realmente buscaram isso. E a cozinha aberta, trazendo essa necessidade de estar em casa. O cenário do imóvel atual, então, durante a pandemia, eu trouxe um recorte aqui, ó, reformou o imóvel nos últimos 12 meses, olha o recorte do Centro-Oeste, que é igualzinho o recorte do Norte. 82% não, mas 18% reformou o imóvel. Está vendo a busca pela qualidade de vida? Olha, eu até posso não conseguir comprar, mas eu vou reformar o meu imóvel. Eu conheço o meu imóvel hoje, acho que aquela parede está feia, eu preciso de mais alguma coisa, e buscou essa reforma do imóvel. E o que ele reformou? Ele reformou, quase metade reformou o quarto, 42% a sala, 41% a cozinha, 37% o banheiro, 16% a varanda e até 14% a garagem, para aquele lugar que tinha virado um estoque, um lugarzinho de bugiganga, acabou se transformando em vaga de garagem de novo. Intenção de compra. Gente, a gente tem que separar o que é desejo e o que é realidade. Eu posso estar com a sociodemografia, a economia desmontando, mas as pessoas continuam a viver, né? A gente continua a casar. No Brasil, eu acho que até já falei isso aqui no Secov, não sei se vocês vão lembrar. No Brasil, 1.150.000 pessoas em média por ano se casam, formalmente. Não é test drive não, gente, é formal, cartório, assinatura, 1.150.000. Antônio Carlos, quanto você acha que se separa? Quanto? Antônio Carlos, você é realmente muito bom em conta. Mais ou menos 380.000 casamentos são desfeitos no Brasil formalmente por ano, certo? Nós temos uma emigração próximo de 1.300.000 pessoas ao ano, que mudam de cidade e de estado. Gente, isso é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário gera oportunidade, oferta para essas pessoas. Intenção de compra, gente, olha como é o nível alto de intenção. 25, isso aqui, para Goiás. Vou falar, Goiás tem um nível de intenção de compra mais baixo, mais razoável. Se você pegar esse nível no Sudeste, ele é de 43%. Eu estou falando aqui que 25% dos entrevistados têm intenção de compra. Ele fala que ele tem intenção de compra, ele não estou nem levando ao mérito se ele tem como comprar ou não. Olha lá, 16%. Sim, mas ainda não começou a procurar. Ele quer comprar, mas ele está meio preocupado e ele não começou a procurar. 2% pela internet. Deu o famoso Google. Deu uma googada lá para poder ver se ele achava alguma coisa. E 7%, pessoal, já começou a visitar stand, procurar efetivamente, está em busca ativa de imóvel.
Olha só, tempo da intenção de compra. Para aquelas pessoas que responderam que tinham intenção de compra, eu perguntei o que era até 6 meses, 12 meses, 24 meses e acima de 24 meses ou sem tempo previsto. Olha que interessante, 35% tem intenção de compra que a gente verifica ser real, até 1 ano. Esse cara aqui, ó, busca ativa. Esse cara de até 12 meses, ele já está procurando, ele está procurando oportunidade. 28% até 24 meses. 36% não vou chamar de intenção, vou chamar de desejo. Esse aí é o cara que sabe que vai casar, mas não tem namorada. Vai falar, eu vou casar, mas nem comecei a namorar ainda, mas eu vou casar. Então, isso aqui é uma posição da intenção de compra. Aqui a gente entra na realidade, gente. Aqui não é a Disneylândia. A gente não veio aqui para falar, é tudo bonito, o mercado é lindo, está todo mundo vendendo, nossa, que maravilha. Não é isso. A gente mostra uma realidade. Também não podemos, nós empresários, nos envolver em falácias. A gente sabe que está difícil, sabe que está complicado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quem está aqui dentro já passou por período muito pior. Vocês não deixaram de vender imóvel quando nós tínhamos taxa de juros a 14,25 de Selic, vocês não deixaram de vender imóvel em outras situações. O nosso mercado é mega cíclico, é uma montanha russa, né? Sem falar que é uma loucura ser desenvolvedor imobiliário e incorporador, porque num país que a propaganda da Band News é a maior verdade, de 20 em 20 minutos, tudo pode mudar. Fazer ciclos longos de aprovação, como é o nosso mercado, demora para se aprovar um greenfield, isso realmente é muito complexo. Mas, as pessoas, 54%, disseram que há fator no Brasil que pode afetar, sim, a sua decisão de compra. E aí, quais são esses fatores? 45% aumento da inflação. Gente, é exatamente o que eu brinquei com vocês. Eu quero comprar um imóvel, mas eu vou no supermercado. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei tão engraçado. O cara para na bomba de combustível e fala assim para o frentista: dá 10 de álcool. Aí a mesma mão que o cara dá os R$10, o frentista borrifa álcool nele, assim, ó. É os 10 de álcool, gente. Então, quando a gente para na bomba para pôr combustível, quando a gente chega no supermercado, a gente sabe o que está acontecendo. Nós não vivemos em Nárnia. A gente sabe que realmente a coisa está difícil. E não somos só nós. Como o Antônio Carlos muito bem falou, o público de menor renda é o público mais atingido. É o público que perde emprego e também ganha, e aí a gente vai olhar um pouquinho aqui sobre emprego, que temos dados interessantes. Mas é o público que diminui o poder de compra. Então, realmente, ele está preocupado. 31% está preocupado com o cenário político, complicado para a próxima eleição. A gente sabe que a gente está vivendo um momento polarizado, então as pessoas se preocupam. E aí, taxa de desemprego, aumento de taxa de juros, baixo crescimento econômico e pandemia, né? Foi no final de setembro. A gente sabe que o item pandemia já está mais levezinho, né? Mesmo a gente vendo e ouvindo o que está acontecendo nos outros países do mundo. A Europa está em lockdown de novo, boa parte dos países entrando em lockdown de novo. Então, realmente, a gente vê aí um rebote de uma 4ª onda acontecendo no mundo. Aqui tem algumas coisas que são interessantes. Nós vamos olhar agora o nosso mercado. E para começar a olhar o nosso mercado, eu vou começar com uma evolução de emprego. Porque a gente entrou... Eu falei para vocês sobre a Disneylândia e de que aqui todo mundo já passou por períodos piores, para a gente não entrar no momento... Antônio Carlos, não sei se ele vai lembrar, mas eu, com a minha idade, eu lembro de um desenho que era o Lip e o Hard. Aí tinha o Lip... tudo que você falava para ele, ia acontecer alguma coisa, ele fazia, ó dia, ó céu, ó azar. É aquela pessoa que está sempre para baixo. A gente não pode se envolver nisso. A gente tem que saber que existem desafios, mas realmente, eu não tenho dúvida que todos vocês aqui que são empresários já têm isso na veia.
Vocês não correm disso, vocês não fogem, senão vocês não estavam no Brasil. O Brasil não é para amadores, gente. O Brasil não é para amadores. Né? Todo mundo aqui sempre sobreviveu, conquistou, criou-se todas essas oportunidades, porque realmente tem garra para isso. Olha que interessante, eu não vou, isso aqui vocês vão receber depois, vocês vão poder analisar com mais calma, é um dashboardzinho do emprego. Eu queria mostrar que Goiânia está aqui, ó, nas cidades com melhor saldo de emprego em setembro, mas eu queria mostrar do nosso mercado, né? Então, aqui, ó, você consegue subir um pouco de novo, Edson? Não sei se ele está lá, mas aqui mostra os anos, ó, 2016, 2017, 2018, 19, 20 e 21 até setembro. É só para poder mostrar para vocês que, ó, em setembro de 21, o saldo de emprego na construção foi de 24 mil. Nós fomos o segmento que mais criou emprego formal no país durante o ano 2020. Gente, isso é locomotiva, força motriz da economia do país. E nós estamos mantendo ainda um nível de emprego. Então aqui tem os destaques, depois vocês vão ver, mas é só para poder mostrar aí para vocês. Baixou demais aqui, mas é só para poder mostrar para vocês aqui, ó, no decorrer dos anos, o como nós fomos subindo em nível de emprego nas cidades, né? Realmente como nós fomos subindo aí nesse nível de emprego. Então é para mostrar que a gente tem inflação, nós temos problema, mas até setembro nós ainda estávamos criando emprego. E o nosso mercado estava criando emprego. Então isso é pujança de macroeconomia, e é importante a gente analisar isso. Aqui é o finalzinho, né? Depois vocês vão receber o material, vocês vão ver. Eu precisava que tentasse subir a tela lá, será que a gente consegue? A gente chega lá, né? A gente consegue, uma hora dá certo. Está mais ou menos igual a economia do nosso país. Dá uns soluços, uma hora você tem que diminuir a tela, aumentar, mas uma hora dá certo, vocês podem ter certeza. Aqui, gente, como a gente está falando de região metropolitana, eu queria trazer para vocês só alguns bullets assim, que são importantes para a gente poder analisar. A gente estava falando de emprego, aqui nós estamos falando de população e domicílios, então mostra o quanto Goiânia é representativa em nível de população. Então, Goiânia tem 58% da população da região metropolitana. Então, isso é uma informação importante. Dos números de domicílios, nós temos aqui em Goiânia 60,3% de todos os domicílios da região metropolitana. Por que eu trouxe essa informação, gente? Para poder mostrar uma relação peso-potência. O mercado, de maneira geral, ele hoje está junto à região metropolitana da capital. Aqui, crescimento anual da população. Por que eu trouxe isso? Só para poder mostrar para vocês essa última coluna aqui, ó. Eu não vou me fixar, vocês vão receber o material, tem uma escala de projeção para os próximos 5 anos. Então, secretário, olhar Goiânia aqui, ó, até 2026, nós estamos hoje, no final, 31 de dezembro de 2020, com 1.536.097 habitantes goianienses, né? Nós vamos chegar no final de 2026 com 1.696, quase 1.700.000 habitantes na capital. Olha como isso é importante de a gente entender. Então, o crescimento de Goiânia é 1,7% ao ano, em média. Gente, o crescimento médio nacional é de 1%. Goiânia cresce, em média, 70% acima do crescimento médio nacional. E olha aqui, ó, eu vou até um pouquinho mais perto aqui, gente.
Olha a brincadeira que é a região metropolitana. Nós estamos falando de cidade aqui, 3,4, 2,8, 2,7, 2,9, 3,2. A região metropolitana cresce muito, a passos largos. E eu estou falando de crescimento populacional. Por que nos interessa o crescimento populacional? Porque ele é a base do crescimento. Desculpa, estou te atrapalhando. Ele é a base do crescimento, mas o que mais nos interessa em nível de mercado imobiliário é o crescimento domiciliar. Porque o crescimento domiciliar ele é exponencialmente maior do que o crescimento populacional. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos anos... Bela Vista, vamos olhar aqui. Bela Vista de Goiás, hoje 30.500 habitantes, nós temos um crescimento aí de 2,2 na cidade, 2,2. Ou seja, a cidade cresce 120% acima da média nacional. 120%. Então, algo que é interessante, se a gente pode replicar, é que nós somos ainda um país de jovens. Ah, Marcelo, mas nós não estamos envelhecendo? Estamos envelhecendo bastante. Para se ter uma ideia, o IBGE fazia um cálculo de envelhecimento que no ano de 2060 nós teríamos mais mortalidade do que natalidade, que é o momento que nós seríamos considerados um país de envelhecimento. Esse cálculo foi reduzido em 15 anos. Essa curva deve se inverter em 2045. Nós teremos mais mortalidade do que natalidade. Então, hoje, nós temos uma janela de oportunidade para o mercado imobiliário. Se olharmos o mercado imobiliário dos últimos 12 anos, principalmente, por causa do advento da Minha Casa Minha Vida, a gente teve mais de 6.200.000 unidades que entraram no mercado. Aqui, o crescimento populacional, essa média e o que vai incrementar aí nas nossas projeções para 5 anos. E aqui, os domicílios. Se já era alto o crescimento populacional, olha o crescimento domiciliar, gente. Goiânia, 2,8. Goiânia está um pouquinho acima da média nacional. A média nacional hoje é 2,5. O Brasil cresce 1% em população e 2,5% em crescimento domiciliar. É a diminuição da coabitação, gente. Avós que moravam com os pais, que moravam com os filhos, tendo oportunidade de novos imóveis, e não são só imóveis comprados, apenas entre 72% e 73% dos imóveis são próprios, o que não significa quitados. Próprio não significa quitado. O restante vai ser locação e cedido. Cedido em torno de 8% a 9%. Imóvel cedido pelo IBGE são imóveis cedidos por parente ou amigo ou invasão. A invasão é considerada cedida. É de livre espancada à vontade, mas é considerada cedida. Então, olha o crescimento aqui, gente. A gente tem Senador Canedo com 4,4% de crescimento domiciliar ao ano. Gente, é mais do que 22% de crescimento domiciliar em 5 anos, em período de 5 anos. É muita coisa, Antônio Carlos. É realmente muita coisa. Aqui o incremento, que eu vou passar também. Aqui, no material completo, eu não, de jeito nenhum, vou pedir para vocês enxergarem alguma coisa. Mas no material completo, tem a sociodemografia divididas por renda. Deixa eu ir para o próximo slide, que eu quero mostrar só essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte de baixo. Não vai dar, mas depois vocês vão ver. A grande fatia da região metropolitana está na base da pirâmide. Então, efetivamente, a gente tem uma grande quantidade de pessoas até uma renda menor. Isso não é só em Goiânia, não é só na região metropolitana, não é em Goiás, no Centro-Oeste, isso é no país inteiro. Mas, na região, nós temos sim uma maior quantidade de renda mais baixa, que nos traz um grande problema, porque o achatamento da renda diminui
a possibilidade da compra do imóvel, né? Então, a geração de renda é algo importantíssimo para a gente poder realmente desenvolver mais os mercados. Aqui são os dados do mercado. Eu também não quero mostrar efetivamente nada muito específico, né? Mas é importante a gente olhar. Primeiro, hoje nós temos um histórico, nós temos um mapeamento desde o último trimestre de 2017. Então nós temos um histórico. A gente sabe os empreendimentos lançados e eles não são homogêneos, tá? Eles são altamente heterogêneos. Isso a gente percebe principalmente pelos desafios de aprovação. Como as aprovações são muito distantes, não dá para a gente falar assim, ó, durante a pandemia, melhorou o mercado, vamos lançar? Vamos pegar um terreno, vamos fazer todo o processo de licenciamento, vamos desenvolver o greenfield, vamos lançar nada, vai demorar 5 anos para lançar, se for bom. Então isso traz um descontrole de ser muito mais heterogêneo o mercado. Você vai ter trimestre que lançou 7, trimestre que lançou 17, trimestre que lançou 12. E aqui eu queria chamar a atenção para essa irregularidade, porque essa irregularidade nos mostra que logo depois de um grande número de lançamento, vem um aumento das vendas. O que isso significa, gente? Significa que você já tem um mercado com vendas, em algumas localidades até pode estar super ofertado, mas quando você tem o lançamento daquele produto que é desejo do cliente, ele compra. Então, lançar novos produtos é importante para o mercado. E esse lançar novos produtos a conta é dividida, efetivamente dividida, entre o poder público e o poder privado, porque você não pode simplesmente ir lá e lançar. Então, isso é importante a gente olhar. No nosso histórico hoje em dia, esse desvio padrão é algo que nos chama a atenção. E só para finalizar, o terceiro TRI, a gente tem um número bom de lançamento, crescente de lançamento, quase 127% maior. Nós tivemos 4,2% a mais de vendas proporcional ao TRI anterior, e em nível de oferta, a gente está hoje com uma oferta de 12.451 unidades. O que é essa oferta, gente? Nós fazemos uma análise do mercado primário horizontal. Então, a oferta de produto que eu estou trazendo para vocês são produtos desde o RI, ou seja, desde o momento que legalmente vocês podem vender, você pode até não querer vender, mas você já pode vender, até a última unidade na mão do desenvolvedor imobiliário. Esse é o mercado primário, o que está na mão dos desenvolvedores para a venda, tá? Então, nós não tivemos um trimestre ruim, né? O mercado vertical econômico já teve uma diminuição no número de vendas, já se percebeu isso, tá? Gente, deixa eu ver se eu consigo passar para... Socorro, parou de novo. Era isso que eu tinha para falar. Aqui estão os meus contatos, mas vocês, associados, vocês têm todos os meus contatos aí através da ADU, do Secov, para o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Eu agradeço aí, muito obrigado, e estou à disposição de vocês para se houver qualquer tipo de pergunta. Obrigado. Está todo mundo quietinho? Está com sono, com vergonha? Só fala seu nome, por favor, e se identifica, só para a gente saber. Muito bom dia a todos e a todas. Eu saúdo os presentes na pessoa do nosso presidente Antônio Carlos e do Marcelo,
que brilhantemente fez aí uma exposição. Meu nome é Paulo Borges Campos Júnior, eu sou economista com doutorado na área e tenho feito, inclusive, alguns trabalhos aqui também para o Secov na área de economia. E já venho praticamente mais de 20 anos trabalhando a economia do Estado e particularmente agora a economia de Goiânia. E, muito bem, eu queria apenas chamar a atenção rapidamente algumas coisas que você falou. E um dos problemas da estatística, aliás, a estatística é uma ciência que a gente costuma falar, que a gente tortura os números até eles confessarem alguma coisa para a gente. E um dos grandes problemas, particularmente do Brasil, é a ausência de dados, eu diria, confiáveis. Né? Eu já tive o prazer de ler o material de vocês, em alguns momentos, e aí eu não estou culpando você, apenas é uma realidade. Né? A gente fala em dados de 2010, que foi o último censo. Nós deveríamos ter tido o censo em 2020, não aconteceu. Então, todos os dados a partir de 2010 são estimativas que o IBGE faz. Então, isso nos leva a um problema. Né? Eu até tenho conversado muito com o presidente e louvo a iniciativa de ter uma empresa da envergadura da Brem para fazer esse trabalho, mas há a necessidade de nós termos dados um pouco mais confiáveis. Né? Em Goiás, nós temos o Instituto Mauro Borges, que é ligado ao governo do Estado, que lamentavelmente saiu da Secretaria de Economia, que deveria ter ficado, e foi para o gabinete do governador. Em Goiânia, nós não temos, com todo respeito aos presentes que trabalham no governo municipal, mas nós não temos um trabalho com dados, com estudos confiáveis. A última publicação que eu vi, que trata de Goiânia especificamente, feita pelo governo municipal, foi uma publicação chamada Goiânia em Dados de 2012. Eu até tive a oportunidade de conversar com alguns candidatos a prefeito ano passado e propus, inclusive, não sei se o próprio presidente, nosso presidente em exercício, Antônio Carlos, a criação de um instituto de pesquisa na cidade de Goiânia, que pudesse, ou na metropolitana, que pudesse trabalhar com esses dados. Né? Porque o que é importante para nós é o dado, a informação e a reflexão sobre isso que vira o conhecimento. Então, esse é um problema da cidade de Goiânia e acaba sendo um problema também para todos os municípios. Então, a minha pergunta é o seguinte, né, essa dificuldade, vocês percebem também no trabalho de vocês? Porque é um problema da estatística quando eu trabalho com as bases de comparação. Né? Quando eu falo, olha, em 2021 cresceu 10%, 5%, 20%, mas qual é a minha base de comparação? Porque a base de comparação da economia brasileira é uma base terrível. Né? Porque nós estamos comparando coisa nenhuma com coisa alguma. Então, quando eu falo, por exemplo, você fala da indústria goiana, a indústria goiana de agosto para setembro, segundo o IBGE, caiu mais de 2%. Então, às vezes, esses dados, essas reflexões precisam ser feitas com certo cuidado, e aí, repito, não estou falando do caso da Brian, apenas trazendo uma reflexão, né? Porque vocês falaram do trabalho que vocês fizeram. É claro que você vai estar disponibilizando aí o trabalho completo, mas há uma questão importante, né? Por exemplo, né, qual é a amostra? Qual é a estratificação social e econômica dessa amostra? Né? Porque isso tudo, né, os empresários que estão aqui estão em busca de informação para a tomada de decisões estratégicas. Né? Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, mas chamar a atenção para essas reflexões, que eu acredito que no seu dia a dia, vocês tratam aí com muito cuidado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Ótimo. Ótimas colocações e, infelizmente, tenho que concordar com você, infelizmente, nós não tivemos o censo de 2020, não teremos em 2021 e 2022 já foi. Pelo jeito, também não teremos em 2022. Então, isso é uma defasagem realmente importante em nível de censo. Lógico, não é uma perda total, porque o IBGE tem um trabalho árduo que ele faz as atualizações através da PNAD. E ele continua fazendo essas atualizações. Mas a gente precisa de 10 em 10 anos verificar se está ok. Então é exatamente isso e realmente acho que o Brasil perde com isso, de não acontecer. Nós precisamos desses números.
A Brain, ela trabalha esses números de maneira muito específica, né? Primeiro porque eu não trabalho só os números do IBGE, eu faço também através de uma plataforma de geomarketing, porque a plataforma de geomarketing acaba tendo mais atualização que o IBGE, então foi um recurso que eu busquei, né, através do que a gente chama de pontos censitários, que são 300 domicílios. Então a plataforma de geomarketing me traz informação de potencial de compra de diversos segmentos, de renda. Através desse trabalho é que eu faço a junção, né, eu faço a complementação para os dados do IBGE. Como você muito bem falou, o que a gente faz é muito através de uma média ponderada, para poder tirar os extremos. Então, eu sempre faço separações por década, né, pegando 2 censos. Então eu pego o censo de 2000, o censo de 2010 e as atualizações da PNAD, separo por década, porque as décadas também têm desvio padrão. Então nós criamos algumas metodologias para tentar diminuir esse impacto negativo de se ter efetivamente informação fidedigna. Eu creio que a gente está com desvio padrão bom, dentro do aceitável para as regras matemáticas, então a gente está com desvio padrão bom, e a gente consegue fazer esse trabalho voltado a isso. Lógico, por quê? Porque hoje eu tenho mais de 18 anos de banco de dados dentro da Brain. Né? A Brain já tem 18 anos, hoje eu trabalho para 47 entidades no país inteiro, entre elas a CEBIC, faço o mapeamento nacional do mercado vertical e horizontal, e mais outras 45 entidades, entre Sinduscom, Secovs, Ademes. Então, com isso, eu consegui ter um banco de dados, e aí eu consigo fazer uma compilação através do banco de dados. Se eu dependesse só da informação do IBGE, realmente, ainda mais no mercado imobiliário, estaria muito mais defasado. Tá? Infelizmente, é o que eu posso te responder como uma empresa, um instituto de pesquisa instituído, que é o eBrain. Eu sou um instituto de pesquisa e uso os dados, tenho a minha ligação com o IBGE, faço todo tipo de pesquisa possível, desde quantitativa, qualitativa. Esse ano, em setembro, eu já tinha feito mais de 40 mil entrevistas até setembro, entre quant e quali. Só não faço intenção de voto. Por motivo óbvio de credibilidade, eu não faço intenção de voto, mas o restante eu faço tudo isso. Então tenho essa proximidade com o mundo matemático para poder tentar mitigar os problemas do caminho, que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Gente, eu estou à disposição, eu sei que o tempo vai se estendendo aí, por favor. Argemiro Mendonça, Biapó Urbanismo. Marcelo, parabéns aí pela exposição. Eu queria ver se você teria mais elementos sobre uma questão que me surpreendeu, que é a questão da vaga na garagem, né? Me parece que aquela parte da pesquisa que foi apresentada, que era a intenção de compra, ela tinha um universo mais amplo, ou seja, não só a questão do horizontal, né? Mas dado esse dado comparado com outros, né, históricos que a gente que está no mercado vem acompanhando, teria como ter elementos para identificar se isso tem a ver, por exemplo, com a mudança de comportamento, onde a pessoa quer ter opção para receber mais pessoas, né? Você deixa de ter uma convivência em espaços públicos e passa a buscar mais uma convivência no seu próprio espaço. Você tem mais elementos sobre essa questão aí? Tenho. Ótima pergunta. Eu acho que é um tema bem polêmico, que a gente teve realmente uma mudança grande, exatamente da tendência que vinha se tendo. O que é bom a gente falar? Isso é um extrato de uma pesquisa nacional, um recorte para Goiás. Depois eu até vou disponibilizar para vocês a pesquisa nacional, que aí na pesquisa nacional você vai conseguir entender qual, inclusive, foi a pergunta que foi feita aos entrevistados. Mas o que aconteceu de maneira geral nos grandes centros? Porque são cenários diferentes. Se eu pego uma cidade horizontalizada, mais afastada, o carro há uma necessidade de locomoção. É diferente de você pegar um inferno na torre como São Paulo, né?
São Paulo, gente, depois da mudança do plano diretor e da institucionalização dos imóveis até 38 metros sem vaga de garagem, o mercado vendia 35 mil unidades por ano. Começou a vender 65 mil. São 30 mil unidades de apartamentos sem vaga de garagem em eixo estrutural. Então é só para poder mostrar o quanto isso impactou. Mas aí você tem o transporte público, essa busca pelo transporte público e o inferno que é o trânsito. Todo mundo aqui conhece e sabe o que é você viver no trânsito. Só que o que aconteceu durante a pandemia? As pessoas precisaram do carro. Porque o pouco de interação social que ele tinha que fazer com o carro. Ele não queria chamar um Uber, ele não queria chamar um aplicativo, ele não queria pegar o transporte público. Então, acabou dando a sensação para ele o seguinte: opa, eu não posso... Goiânia sempre foi difícil isso, viu, gente? A gente pega os edifícios residenciais verticais que eu fiz pesquisa, quando você pergunta sobre vaga de garagem, são duas. Ah, você compraria um imóvel com uma vaga de garagem só? Não. O pessoal aqui é firme na história do carro, né? E aqui tem um problema junto ao potencial construtivo, que você tem um gap de uma certa metragem quadrada de uma vaga para duas vagas. Ou você tem 60 metros com uma vaga, ou você já vai para 90 metros com duas vagas, por causa do potencial construtivo e da relação de eficiência do projeto. Então, efetivamente, nos grandes centros se percebeu essa mudança da diminuição da vontade da vaga de garagem, e te digo mais, tinha várias unidades com 3, 4 vagas de garagem que ficaram realmente usando só duas. A família com 4 pessoas tinha 2 vagas, porque os filhos nem tiraram o CNH, eles andavam de Uber para cima e para baixo. Então isso era uma realidade, só que nesse momento sui generis, houve essa alteração. Por isso que a gente traz na pesquisa como uma alteração de tendência. A gente não sabe se isso vai se perpetuar. Isso é tão notório que é só você ler qualquer coisa sobre aplicativo de transporte. Eles estão vivendo um inferno na torre, né? É o aumento do combustível, é um inferno que eles estão vivendo aí, porque houve uma diminuição muito forte da demanda mesmo. Perfeito. Gente, mais alguém? Senão eu vou passar a palavra para o meu amigo aqui. De qualquer maneira, eu estou por aqui. Se vocês quiserem conversar sobre algum assunto, eu estou à disposição de vocês. Tá ok? Muito obrigado. Agradecemos então a explanação do gestor de empresas Marcelo Luiz Gonçalves. Queremos registrar e agradecer a presença de Nárcia Kelly, prefeita de Bela Vista. Ela chegou no iniciozinho da palestra. Muito obrigado pela sua presença. E agradecemos a todos vocês que puderam comparecer. Desejamos um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado.